O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu para o ministro Alexandre de Moraes reconsiderar a decisão de não autorizar a viagem para acompanhar a posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Olá, sejam bem-vindos ao canal Política e Valores. No vídeo de hoje, vamos ver a repercussão de uma decisão polêmica que colocou o Brasil em uma das piores crises diplomáticas da sua história. Prepare-se, porque o que eu vou te contar aqui vai deixar você de queixo caído. Alexandre de Moraes tinha dois caminhos diante de si: proteger seu ego ou proteger o Brasil. A escolha que ele fez deixou claro qual foi a prioridade, e o preço disso? Uma crise que pode mudar o rumo da nossa relação com a maior potência do mundo, os Estados Unidos. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi oficialmente convidado para a posse de Donald Trump, mas teve seu pedido de viagem negado pelo STF. Enquanto isso, decisões passadas mostram que condenados na Lava Jato, como Lula, tiveram seus passaportes devolvidos para viagens internacionais. Contradição ou algo mais profundo? Segundo o Wall Street Journal, aliados de Donald Trump não receberam bem a decisão de Moraes. A recusa em permitir a viagem de Bolsonaro está sendo vista como uma armação política, um ataque direto ao governo conservador americano. E Trump já avisou, está disposto a usar tarifas econômicas para retaliar países que praticam perseguições jurídicas. Será que estamos prestes a sentir o impacto disso em nossos bolsos? Sanções econômicas, aumento nos preços e dificuldades no comércio, essas podem ser algumas das consequências para o Brasil. Tudo isso porque um homem decidiu proteger sua imagem diante da mídia e da elite política. Lula, condenado em segunda instância pela Lava Jato, teve seu passaporte devolvido em tempo recorde para viagens internacionais. Já Bolsonaro, apenas investigado, não pode representar o Brasil em um dos maiores eventos políticos do mundo. Por quê? A resposta está na política, e não na justiça. Kenzo Matida chega agora trazendo os detalhes ao vivo e direto de Brasília. Qual foi o entendimento do ministro? Conta pra gente, Kenzo, uma boa noite para você. Boa noite, César, para você e a todos que nos acompanham. Alexandre de Moraes destacou na decisão que o ex-presidente Jair Bolsonaro continua dando indícios de que pode tentar fugir o país durante essa viagem, né? O ministro relembra em uma entrevista de Bolsonaro que, logo depois do indiciamento pela trama golpista, em que ele diz que não descarta pedir asilo em uma embaixada para evitar a aplicação da lei. Moraes também argumentou que a defesa do ex-presidente não apresentou o convite formal para a cerimônia de posse, apenas um e-mail enviado por um endereço não identificado. Ao recorrer da decisão, a defesa de Bolsonaro diz que ele contribuiu com as investigações e que a devolução do passaporte seria por um tempo delimitado. Em entrevista a um canal de YouTube, nesta tarde, Bolsonaro disse que a esposa dele, Michele, representaria no evento de Trump caso ele realmente fique no Brasil. Também nesta quinta, o jornal americano The New York Times publicou uma entrevista com Bolsonaro em que o ex-presidente fala sobre diversos assuntos, entre eles a ascensão de Trump. Vamos acompanhar. A manchete da publicação traz o questionamento: como Bolsonaro pode evitar a prisão? E a resposta do ex-presidente: Trump, Musk e Zuckerberg. Para Bolsonaro, a volta de Donald Trump ao poder e os discursos dos bilionários Elon Musk, dono do X, e Mark Zuckerberg, dono da Meta, podem virar o jogo aqui no Brasil. O ex-presidente destaca que esses três atores estão liderando um movimento global pela liberdade de expressão e que as redes sociais decidem eleições. Apesar disso, a publicação diz que Bolsonaro tem pela frente preocupações mais sérias do que a censura na internet. O New York Times cita os 3 inquéritos em que Bolsonaro foi indiciado e fala da expectativa para o desfecho na justiça como um dos julgamentos de maior repercussão na história do Brasil. O ex-presidente nega que tenha tramado um golpe de Estado e se coloca como um perseguido da justiça. Estou sendo vigiado o tempo inteiro. Eu acho que o sistema não me quer preso, ele quer me ver eliminado. Segundo a publicação, ao longo da conversa de 1h30, Bolsonaro fez inúmeras queixas, repetiu teorias da conspiração e confessou estar ansioso com o futuro. A entrevista foi concedida antes de Moraes negar a devolução do passaporte ao ex-presidente.
Sobre o convite de Trump para a posse, Bolsonaro brincou: "Estou me sentindo criança de novo. Estou animado. Não vou nem tomar Viagra mais." A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro vai representar o ex-presidente Jair Bolsonaro na posse de Donald Trump. Hoje, em entrevista, o ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou que Michele Bolsonaro estará nos Estados Unidos na próxima segunda-feira, dia 20, na posse de Donald Trump. Além dela, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, comandará uma comitiva de deputados de todo o Brasil. Também estará na posse de Donald Trump mineiros, como o deputado federal Nicolas Ferreira, o deputado estadual Bruno Engler e o vereador Ville, que era assessor de Bruno Engler antes de ser eleito para uma cadeira na Câmara de Belo Horizonte. Lembrando que o presidente Lula não foi nominalmente convidado para a posse de Donald Trump. Quem recebeu o convite foi o corpo diplomático brasileiro. E por isso o Brasil será representado pela embaixadora brasileira nos Estados Unidos, Maria Luísa Viotti, que é mineira de Belo Horizonte. Informação que nós também adiantamos. O discurso de aliados de Bolsonaro daqui em diante é de que há uma perseguição e uma ditadura do judiciário no Brasil. Por isso, o pedido de Bolsonaro foi negado na avaliação de aliados. A gente segue falando sobre a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Por isso, nós vamos direto agora para Washington conversar ao vivo com a correspondente Patrícia Vasconcelos. Patrícia, às vésperas dessa cerimônia, foram divulgadas as fotos oficiais do novo governo. E um detalhe chamou a atenção de todo mundo, não é verdade? Que detalhe é esse? Conta tudo pra gente, por favor. Uma boa noite para você. Ótima noite para você, César. Conto sim. As imagens que foram divulgadas hoje, elas vão estar nas repartições públicas americanas a partir de segunda-feira. E como você aí de casa pode ver, Trump e J.D. Vance aparecem de gravata e terno azuis. Agora, César, o que chamou mesmo a atenção foi o semblante do presidente eleito. Um semblante mais sério, alguns aqui disseram talvez de poucos amigos, algo bem diferente da foto oficial da primeira gestão que começou em 2017. Alexandre de Moraes saiu como o grande herói na narrativa progressista. Mas a que custo? Uma crise internacional que pode prejudicar a vida de milhões de brasileiros. Será que essa foi realmente a decisão mais acertada? Ou foi apenas um jogo de ego e poder que deixou o Brasil como o grande perdedor? E aí, o que você acha? Foi certo sacrificar nossa relação com os Estados Unidos para proteger a imagem de Alexandre de Moraes? Ou o Brasil deveria adotar outra postura nesse jogo de poder global? Deixe sua opinião nos comentários. E antes de sair, não esquece de deixar o like e conferir se você já está inscrito aqui no canal. Isso ajuda muito o algoritmo a entender que você quer mais conteúdos como esse. Política e Valores, o seu canal de notícias.